E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? É... Segunda tentativa de gravar aula hoje. Fiz uns slides e tudo, mas não vai rolar. Vocês vão conseguir enxergar o slide só que pelo reflexo do meu óculos, tá? Eu tentei gravar outra lá e não deu certo, mas vamos lá. Vamos falar então sobre América do Sul, tá? Geopolítica, mais específica em relação a Venezuela, Bolívia e Chile, tá? O primeiro que nós vamos tratar é Venezuela. Então a Venezuela tem uma população 2018, estatística de 2018, com 28,5 milhões de pessoas, 85% dessas pessoas indígenas, tá? E o IDH da Venezuela em 2008 era de 0,726, ficava em 96º lugar no ranking, tá? A Venezuela ela faz divisa com a Colômbia, com o Brasil e com a Guiana. E a, a diplomacia da Venezuela tem caçado aí conflitos com os três vizinhos, tá? A Colômbia acusa a Venezuela de apoiar as guerrilhas lá do narcotráfico colombiano. A Venezuela não reconhecia a Guiana como território inglês, e em 66, quando a Guiana se torna independente, a Venezuela anexa um território da Guiana para ela. Então, a Venezuela se apossou de uma região lá da Guiana, né? Quando o Reino Unido vai embora quando a Guiana se torna independente, o Reino Unido leva embora o seu exército e então a Guiana fica fraca ali militarmente e a Venezuela se aproveita disso para tomar aquela região. E tem toda essa relação conturbada agora da Venezuela com o governo do Bolsonaro. Os governos anteriores aí do PT, a relação era melhor, e agora com o Bolsonaro tem toda essa situação deliciosa, o que dá para a gente entender, porque o PT tinha uma orientação de esquerda também, aqui fazia parte da esquerda da América Latina, o Lula, o grande nome aí da esquerda da América Latina, ou um dos grandes nomes, né? E o Bolsonaro agora ele entra alinhado a uma direita conservadora, mais alinhado aos interesses dos Estados Unidos, do Donald Trump. Então você tem a Venezuela, nenhum vizinho gosta dela, né? Ela tem problema com a Colômbia, ela tem problema com o Brasil, ela tem problema com a Guiana. A Venezuela o subsolo da Venezuela é muito rico em minerais, e principalmente em jazidas de petróleo, né? Estudos recentes aí já colocam a Venezuela como a maior jazida de petróleo do mundo, né? E é algo que é estranho, que olhando agora as notícias dessa semana, hoje é dia 20 de agosto, olhando para as notícias dessa semana, nós percebemos que já tem especialistas dizendo que tudo indica que a Venezuela não vai nem conseguir produzir petróleo, dado o tamanho da crise que está instalada no país, né? Mas o petróleo serviu muito para a Venezuela, para os modelos políticos que se instauraram na Venezuela, tá? Lembrando que o barril do petróleo, há algum tempo atrás, chegava a valores acima de $100, tá? Então, ou seja, era muito vantajoso, tá? E depois esse preço desse petróleo foi caindo, e a Venezuela não criou indústrias, não tem assim indústrias na Venezuela, não tem investimento na agropecuária. Então, eles exportam petróleo, só isso. Eles não têm outros produtos. Então, conforme a Venezuela vai tendo problemas comerciais, não conseguindo comprar produto, ou dificuldade no transporte desses produtos, a sociedade fica desabastecida. Então eles têm muito problema de desabastecimento de produtos, porque os produtos são todos estrangeiros. São todos, a Venezuela não produz, ela só extrai o petróleo, né? E aí, mas vamos lá então. Entender a Venezuela
a história recente da Venezuela, a gente não tem como não falar do Hugo Chávez. Tá? O Hugo Chávez ele faleceu em 2013, né, enquanto presidente, estava afastado pela doença, e depois que ele morre, ele vira um mito, ele vira uma entidade. Tá? O maluco que assumiu a presidência depois dele, o Nicolás Maduro, tem um vídeo até que o Nicolás Maduro fala que o espírito do Hugo Chávez vem visitar ele em formato de um pássaro, sabe? Umas coisas, tipo Jesus na Goiabeira, essas loucuras assim que acontecem. O Hugo Chávez, ele era militar, ele era tenente-coronel. E em 1992, ele tenta dar um golpe militar. Só que o golpe dele é fracassado. Ele acusava o governo anterior de corrupção e ele então surge para a população como aquele que vai resolver o problema da corrupção. Um militar que vai resolver o problema da corrupção. Tá? Ele é preso, fica 2 anos preso. Quando ele sai da cadeia, ele abandona a carreira dele militar e ele parte para a política. Em 97, ele funda o partido político e ele ganha as eleições em 99. Então, a grande massa da população, principalmente os menos alfabetizados, a camada mais pobre da sociedade, mais carente da sociedade, vota nele e ele ganha a eleição. De lá para cá, ele foi reeleito 3 vezes. Para conseguir essas reeleições, ele fez mudanças no texto da Constituição, mudanças muito polêmicas. E como que ele conseguiu se manter no poder? Ele investiu no exército, ele investiu nos militares. De que maneira? Aumentou a patente dos militares que tinham liderança. Então, os coronéis ele elevou a general. Então, esses caras agora passaram a receber mais e passaram a ter mais poder. Esses militares agora, recebendo esse dinheiro do Estado, trabalhando no Estado para o presidente, passam a apoiar o presidente de maneira incondicional e freiam tudo que a sociedade possa produzir para que vá contra o Hugo Chávez. O Hugo Chávez ele vai limitar a imprensa, quem fala mal dele, programa de rádio, televisão, jornal que fala mal dele, ele vai mandar fechar. Tá? Vai ter uma forte perseguição para quem pensa contrário a ele. Tá? E ele vai se colocar na América do Sul como a grande figura da esquerda. Tá? Ele vai vender para a América Latina toda o discurso que ele é o cara para lutar contra os Estados Unidos. Vai pintar os Estados Unidos como o grande inimigo dos latino-americanos. Tá? E aí ele vai propor grupos, medidas para lutar contra os Estados Unidos. E aí entra de novo o investimento dele nos militares. Então ele vai comprar aviões, tá? Ele vai comprar armamento pesado. A Venezuela tem um potencial militar enorme, fantástico não, porque eu odeio guerra, tá? Mas enorme. Tá? Até ano passado, 2019, 2018, surgiu uns burburinhos do Brasil, invadir a Venezuela. Não dá, o Brasil não dá conta de invadir a Venezuela. Eles têm armas muito sofisticadas lá. O que é uma loucura, né? A população passando fome, tendo que mudar do país e o país investindo em arma. Mas vamos lá. Ele vai investir, enquanto presidente, ele vai pegar esse petróleo lá dele, toda essa produção de petróleo, que é muito dinheiro, e ele vai investir na pessoa dele, de uma maneira populista, na imagem dele. Então, para a população venezuelana, ele vai ceder medidas ali que vão ajudar as pessoas a sair da miséria. Mas ele não vai investir em educação, ele não vai investir em tecnologia, ele não vai investir em ciência. Tá? Ele vai investir em medidas assistencialistas, porque assim ele ganha, entre aspas, né, o coração dos mais pobres e vai ganhar as eleições. Tá? Resumindo. E ainda, ele vai emprestar dinheiro para alguns países. A Venezuela vai ter tanto dinheiro que ele vai emprestar dinheiro para outros países sem juro, para a opinião desses países ser favorável a ele, para ele ser essa figura internacional, para ele ter todo esse poder internacional. Acontece que em 2013 ele morre, foi pro saco. O vice dele, o Nicolás Maduro Moros, assume o poder. Tá? E, meus amigos, o Nicolás Maduro é uma figura controversa.
Primeiro que ele não tem a capacidade política do Hugo Chávez. O Hugo Chávez, meu ponto de vista, ele era alguém inteligente. Inteligente. Ele usou do populismo para se manter no poder e ficou no poder de 99 até 2013, quando ele morre. Se não tivesse morrido, talvez ele estava até hoje no poder ainda. O sucessor dele também tenta se perpetuar no poder. Então, assim, o cara entrou em 2013 e está no poder até hoje. Tá? Só que o Nicolás Maduro vai pegar um monte de problemas que vai cair no colo dele e ele não vai conseguir administrar da maneira que o Hugo Chávez fazia. O primeiro é a intervenção dos Estados Unidos contra a Venezuela. Os Estados Unidos vai bater forte contra a Venezuela, em ações comerciais e tudo mais. A Venezuela vai enfraquecer o poderio econômico. Tá? Outra coisa que vai acontecer são as recessões econômicas mundiais, as crises que o capitalismo passou nos últimos anos. Ele não vai conseguir sair dessas crises. Tá? E ele ainda vai colocar, e no discurso dele, sempre a culpa é dos Estados Unidos, Nicolás Maduro. Então tudo que está acontecendo na Venezuela é culpa dos Estados Unidos. E agora também é culpa do Bolsonaro, que é o segundo grande inimigo dele. Tá? Mas na verdade a culpa é porque é muito mal administrada. Tá? E aí corrupção lá em cima, tá? E toda essa má administração cada vez mais piorando a situação dos venezuelanos. Tá? As pessoas na Venezuela têm que fugir da Venezuela para ter melhores condições de vida. Tá? E aí qual que é a rota de fuga dessas pessoas? Colômbia, Brasil ou Guiana. Né? Territórios que tem já essa disputa provocada pelo governo venezuelano e pelos outros governos e tudo mais. E aí essas pessoas, e aí tem todas essas noticiários que a gente vê aí, essas pessoas sendo maltratadas no traslado, tem as violências, tem pessoas que mandam marmita para os refugiados, vai ver, tem veneno na marmita, né? As notícias que surgem no Brasil de como que os venezuelanos são tratados. Tá? Então, assim, a Venezuela é um caso grave, é um problema grave aqui da América do Sul. A população está sofrendo muito e precisava de uma intervenção internacional, mas que não estivesse olhando para o petróleo. Eu vou ressaltar isso para vocês. Por quê? Quando os Estados Unidos olham para a Venezuela, quando a Rússia olha para a Venezuela, o interesse deles é o petróleo. Então, eu acredito, né, que o correto seria ter uma intervenção na Venezuela, não só na Venezuela, mas todos os países pobres do mundo, pensando nas pessoas. Só que aí, entre petróleo e pessoas, o petróleo sempre vai valer mais. Tá? Depois eu quero tratar com vocês aí a Bolívia. Tá? A Bolívia tem uma população de 11 milhões,35 pessoas, habitantes, isso segundo o censo de 2018. O IDH da Bolívia em 2018 era de 0,703, ficava em 114 no ranking mundial. A Bolívia, ela se não é o mais pobre, ela é um dos países mais pobres da América do Sul. Tá? Ela compete ali com a Guiana e com o Paraguai. Tá? Então, assim, na Bolívia, a taxa de mortalidade infantil é grotesca. Tá? É de 43 nascidos vivos para cada 1.000. Então, assim, para cada 1.000 crianças que nascem, 43 morrem. Tá? A expectativa de vida do boliviano é só 65 anos. E a população, dentro da população boliviana, 22% é subnutrida. A Bolívia também tem um grande número de indígenas na sua população. Tá? Mais de 80% da população é indígena. E, historicamente, a Bolívia é muito fraca nos conflitos internacionais. Tá? Então, historicamente, a Bolívia tem perdido territórios. Tá? Então, ela perdeu território para o Brasil, o Acre era território da Bolívia. Ela perdeu território para o Paraguai, ela perdeu território para a Argentina e ela perdeu território para o Chile.
O território do Chile, que ela perdeu, é o mais traumático dos territórios, porque é o que ligava a Bolívia ao mar. A Bolívia ela não tem nenhuma ligação com o oceano. Ela é um país que fica no centro da América do Sul e ela não tem vazão, ela não tem saída. Então o comércio da Bolívia carece do transporte marítimo, que é importantíssimo para o desenvolvimento dos países. Tá? O Brasil, durante muitos anos, explorou a Bolívia. Tá? Primeiro explorou a Bolívia no gás natural. Tá? A Petrobras explorava o gás natural da Bolívia. A economia da Bolívia dependia da economia brasileira. E ainda, o Brasil criou uma linha de ferro, tá? A Bolívia-Brasil, que ligava os produtos da Bolívia até o Porto de Santos. Tá? Então a Bolívia tinha toda essa dependência do Brasil. Tá? E aí o que vai acontecer com a Bolívia? Em 2006, eu marquei aqui errado aqui, deixa eu ver o que é isso. 2006, assume a presidência da Bolívia um indígena, o Evo Morales. Ele é da etnia Uru-Aimara. Tá? E ele vai mudar a postura da Bolívia, essa postura internacional da Bolívia. Tá? Então ele vai, primeiro, nacionalizar as empresas. Então, tipo, empresas estrangeiras que estavam na Bolívia, ele vai nacionalizar. Ele vai manter a produção de coca na Bolívia. Tá? A coca lá, base para cocaína, porque os indígenas da Bolívia usam a coca para chás, para rituais e tudo mais. Tá? Ele vai falar que ele não vai extinguir a coca, porque se ele fizer isso, ele vai prejudicar os indígenas. Então ele não vai entrar nessa pilha de extinguir a coca. Tá? Ele fala assim, que tem que extinguir a cocaína, mas não a coca. Né? Mas vamos lá. Então ele vai nacionalizar as empresas, ele vai promover ações voltadas para as camadas mais pobres. Que ações? Assistencialismo. Não vai investir em educação, não vai investir em ciência, não vai investir em tecnologia. Vai pegar parte da renda, tá? que consegue ali com a venda do gás natural, com as reservas, extração dos produtos, dos recursos naturais da Bolívia, e vai repassar isso para a população por meio de ajudas. Isso vai melhorar a vida das pessoas? Vai. Quem vivia na miséria agora vai ter o que comer. Só que é pouco. É pouco. Tá? E aí, o que vai acontecer com o Evo Morales? Em 2018, na eleição da Bolívia, lá ocorreu uma eleição na Bolívia, né? Perdão, de 2019, de 2018. E a OEA detectou que houve fraude na eleição. Que ele ia ser reeleito mais uma vez por fraude. Parte da população foi para as ruas e começou então uma verdadeira guerra civil na Bolívia, acusando o Evo Morales de fraude. Aí veio pressão de fora, os países vizinhos reconheceram o governo provisório que se instalou como oficial. A União Europeia, Brasil, Estados Unidos, várias outras organizações não reconheceram o Evo Morales como presidente, e então ele foge da Bolívia, se exila no México. Tá? E aí, é tão louca a situação, né? E aí, quem vai assumir o poder é a Jeanine Áñez, que ela se diz conservadora de direita. Tá? E para quem não aceita o governo da Jeanine, vai dizer o seguinte, que tudo que aconteceu na Bolívia no ano passado tem duas explicações. A primeira era os Estados Unidos querendo voltar a ter poder na Bolívia. E segundo, era a elite branca, conservadora, católica, querendo tomar posse de novo do poder, porque eles não aceitavam um índio como presidente. Uma questão, então, racista, preconceituosa. Tá? E aí agora tem todo um discurso. Então, se vocês forem falar com alguém que é de esquerda, aqui na América Latina, eles vão defender o Evo Morales. Se vocês forem falar com alguém que é de direita aqui na América Latina, eles vão atacar o Evo Morales. Tá? Se você perguntar para mim o que é certo, sinceramente, não sei. O que eu sei é que ele é corrupto, tá? Assim como a grande maioria dos
políticos populistas, só que ele não foi tirado pela corrupção. Isso eu posso garantir para vocês, porque o grupo que entrou agora é tão corrupto quanto ele. Tá? O motivo não foi esse. Vocês têm que entender que tem vários motivos econômicos aí por trás. Concordo também com a questão do preconceito, por ele ser indígena e representar essa população indígena boliviana, tá? Mas também não é só isso, porque ele é corrupto. Tá? Então a corrupção dele deu margem para que ele fosse tirado do poder. Se ele fosse honesto, se ele não tivesse envolvimento com nenhum esquema aí, não teria sido tirado da forma que foi. E aí, como que é? A política é um negócio tão louco, porque aí, pesquisando essa semana sobre a Bolívia, o G1 lançou uma matéria que chama Estudo diz que a análise da OEA sobre fraude em eleições da Bolívia estava incorreta. Ou seja, então tudo aquilo que aconteceu no passado, lá da fraude e tudo mais, a OEA errou. Então era para o Evo Morales ainda ser presidente. E aí essa semana, de novo, o nome do Evo Morales apareceu nos noticiários. Por dois motivos. Primeiro, que a irmã dele morreu por coronavírus lá na Bolívia. E aí na Bolívia está aquela loucura de briga política de um lado da direita contra a esquerda. E a esquerda está acusando agora a direita pela morte do irmão da irmã do Evo Morales. E ainda surgiu a denúncia que o Evo Morales, tá, tinha um caso com uma menina menor de idade. E essa menina chegou até a ter um filho, uma criança. Né? Então olha só que pesado. Né? E é uma pena isso. Tá? Eu até indico para vocês, tem uma matéria no InfoEscola que chama Geografia da Bolívia, da Thaís Pasevich, eu acho que é isso mesmo. E ela traz aqui uns dados fantásticos da Bolívia, que eu fico pensando, como que a Bolívia é esse lugar pobre? Como que eu posso vir aqui para vocês e falar, a Bolívia é o lugar mais pobre da América do Sul, sendo que de 30% a 40% de toda a biodiversidade mundial está na Bolívia. Tá na Bolívia. Além disso, 20% do total mundial dos mamíferos vivem na Bolívia. 35,5% dos mamíferos da América do Sul vivem na Bolívia. E a Bolívia ainda é rica em bacias hidrográficas. Tem a bacia do Amazonas, tem a bacia central e tem a bacia do Sul. Então tem água na Bolívia, tem biomas fantásticos, tem animais incríveis. E outro detalhe, tá? Ela tem 43% de todas as aves da América do Sul estão na Bolívia. Tá? Ela é um dos países do mundo que mais tem aves. Então, como que um lugar tão fantástico desse igual a Bolívia, eu posso vir aqui falar para vocês que é o lugar mais pobre da América do Sul? É porque é mal administrado, é porque não investe em educação, é porque a população é alienada, é porque a população não entende o que está acontecendo em volta e permite aí que Jeanine Zanese e Evo Morales sejam seus líderes, tá? Infelizmente. Outro país que eu quero trazer agora é o Chile. O Chile ele vai ser um ponto fora da curva aqui na aula de hoje. Tá? Então a República do Chile, tá? Ela tem uma população, segundo o censo de 2017, de 17.574.003 habitantes. Tá? A densidade era de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? O IDH do Chile é altíssimo, 0,847, o maior IDH da América do Sul. Tá? E o presidente atual do Chile é o Sebastián Pinera. O Chile ainda tem outra característica muito interessante. Tá? A extensão do Chile, do território do Chile, de norte a sul, é de 4.630 quilômetros. É a maior extensão de um país do mundo. E a extensão dele de leste a oeste, o ponto mais largo, digamos assim, só tem 430 quilômetros. Em média, o Chile só tem 200 quilômetros de, vou usar aí largura como sertanejo do interior que me persegue. Então, o presidente atual é o Sebastián Pinera. A gente entender o Chile, a economia do Chile, como que em 2015 eles se destacaram tanto, como que eles estão entrando na crise agora,
a gente vai fazer um pouquinho uma análise histórica da República do Chile. Tá? Então, assim, em 1964, no ano que acontece o golpe aqui no Brasil da ditadura militar, no Chile, o Eduardo Frei Montalva, que é fundador do Partido Democrata Cristão do Chile, ele chega à presidência. Né? E ele faz algumas reformas no Chile. Então ele faz uma reforma na educação, ele faz uma reformas sociais e econômicas. Então ele constrói casas populares, ele cria sindicato para os trabalhadores rurais. Então ele faz mudanças tremendas na sociedade chilena. Só que a esquerda do Chile, ele não era considerado esquerda, ele era considerado moderado. A esquerda do Chile fala que essas mudanças eram muito poucas, que as mudanças tinham que ser radicais. E o principal candidato da esquerda era o Salvador Allende, político do Partido Socialista. Esse discurso, então, do Partido Socialista, que as reformas tinham que ser mais agressivas, ganham a população, ganham a comunidade, e ele é eleito, tá, em 72. Só que acontece várias situações e ele é morto em 73. Os Estados Unidos apoiam um golpe militar no Chile. Igual no Brasil, né? É Estados Unidos, mas vamos lá. Por que a pessoa de história não gosta dos Estados Unidos? Né? Por que será? Mas vamos lá. O Chile, então, os Estados Unidos, quando o Chile começa a estatizar empresas estadunidenses, começa a cobrar impostos de empresas estadunidenses, começa a promover reforma agrária para a população, aí os Estados Unidos não gostam da ideia. E então o general Augusto Pinochet, no dia 11 de setembro de 1973, invade lá o palácio e toma o poder. E aí o Allende morre. E aí tem duas versões sobre a morte do Allende. Tá? Numa versão, os militares teriam matado ele. Numa segunda versão, ele teria cometido suicídio. Tá? Mas o que acontece é o quê? Ele morre e ele é enterrado numa vala comum, numa cova comum. Ele não tem enterro de presidente, ele não é tratado como presidente, ele é tratado como um mendigo. Ele só vai ter um enterro por cargo que ele ocupava, grande coisa, depois que morreu também, que adianta fazer enterro. Mas vamos lá, só vai ter um funeral adequado com as honras militares em 1990. Tá? 1990. Em 2011, a família dele entrou na justiça lá e pediu para que fosse feita uma autópsia lá no cadáver, lá nos restos dele, e foi identificado que ele cometeu suicídio mesmo. Realmente ele cometeu suicídio, inclusive com uma arma que ele ganhou do Fidel Castro. Né? E aí então o Pinochet chegou no poder. O Pinochet é marcado pela violência. A ditadura do Chile foi extremamente violenta. Tá? Há indícios aí que 40 mil pessoas passaram por tortura, perseguições durante a ditadura do Chile. Dessas, tem mais de 3 mil mortes confirmadas e tem mais um monte de morte e pessoas desaparecidas. Tá? Então, assim, o Pinochet não vai aceitar, ele vai censurar, ele vai perseguir quem pensa o contrário, ele vai perseguir políticos contrários ao partido dele, ele vai perseguir movimentos estudantis, professores, ou seja, ele vai controlar com mão de ferro o Chile. E aí ele vai chamar os Chicago Boys. Chicago Boys é tem a escola de Chicago, a escola econômica de Chicago. Ele vai chamar esses economistas de Chicago para implantar um neoliberalismo no Chile. Lindo. Tá? E aí eles vão lá implantar o neoliberalismo no Chile. Como a população não podia reclamar de nada, então tudo que eles queriam colocar na prática, eles colocaram. Tá? Inclusive o Paulo Guedes, ministro nosso da Fazenda, na época fez parte desse equipe de economistas no Chile. Tá? Então, vamos lá. E aí, então, eles privatizaram as empresas, eles aceitaram empresas de fora, abriram a economia, tá? Colocaram tudo que o neoliberalismo colocava como prática. Então, se o Estado não investiu em saúde, não investiu em educação, não investiu em moradia, o Estado investiu em segurança, que era para controlar a população e prender quem pensava diferente, tá? E permitia que as empresas de fora entrassem no Chile e produzissem e fizessem o que bem entendesse, pagando muito pouco impostos. No primeiro momento,
a economia do Chile subiu com esse dinheiro estrangeiro. Só que a partir de 84, esse modelo cai por terra. Não dá certo. Tá? E aí então esses economistas liberais, neoliberais, vão embora do Chile e a população só fica com o louco lá do Pinochet. E aí então o Chile entra num retrocesso econômico. Quando o Pinochet sai do poder, ele fica 17 anos no poder, de 1973 até 90, ele fica no poder. Quando ele sai do poder, governos de esquerda começam até inclusive do Partido Socialista, que era do Allende, vencem as eleições. Então o Chile vai ter um período aí com governos de esquerda. Esses governos de esquerda vão fazer as reformas que tentar consertar, entre aspas, não estou querendo dizer que esquerda conserta a direita nem vice-versa, mas tentar amenizar todo o arrombo que o Pinochet tinha deixado. Então, vão investir em educação, vão investir em saúde, vão organizar a economia do Chile. E aí, o último eleito agora, o Piñera, ele é de direita, ele é um político de direita. E o que está acontecendo agora com o Chile? O Chile está caindo, esses índices econômicos do Chile, que eram extremamente positivos, eles começaram agora uma queda. Por alguns fatores. Primeiro, crise internacional, tá? Crise econômica internacional. Segundo fator, instituições chilenas que ainda funcionavam no modelo do Pinochet. Tá? Por exemplo, a Previdência, a aposentadoria do Chile. Tá? O Chile tem um grave problema de aposentadoria. Ano passado tinha lá vários conflitos no Chile. Por quê? A Previdência do Chile, uma parte dela ficou na mão da iniciativa privada, de bancos. E esses bancos agora alegam que estão quebrados. E aí os aposentados não estão recebendo todo o valor que esperavam. Né? Tem casos de suicídio de idosos no Chile, tem pessoas indo morar na rua, porque o que eles passaram a receber agora é muito inferior ao que eles esperavam para a aposentadoria deles e para aquilo que eles trabalharam a vida toda. Então, nós temos esses problemas estruturais aí que o Chile está enfrentando. Só que assim, vou pegar o exemplo do Chile para vocês. Todas as economias latino-americanas não são independentes. Independentes no sentido de que qualquer problema que tem estrangeiro vai atuar na economia do país. E detalhe, até quando a economia do país está bem, é mais por motivos estrangeiros do que necessariamente motivos internos. Tá? Então, os estados aqui no Brasil, Brasil principalmente, né? Os estados aqui da América Latina, e específico da América do Sul que nós estamos vendo, não investem em economia que dê independência para o país. O país continua dependente de estratégias estrangeiras, de empréstimos estrangeiros, do mercado estrangeiro. Tá? Não tem um investimento no mercado interno. Tá? E isso então faz com que, quando você acha que uma economia está se sobressaindo, como o caso do Chile, logo mais vem um tombo. O Brasil é o país que sempre vai dar certo. Tá? O Brasil, se a gente for analisar a história do Brasil, sempre, nossa, agora o Brasil vai, aí o Brasil não vai. Agora o Brasil vai, aí o Brasil não vai. Por quê? Porque a nossa economia não é estruturada de maneira interna. Então qualquer reação estrangeira afeta diretamente a nossa economia. Tá bom? Então aí na sequência, aí nas próximas aulas, eu vou mandar para vocês Colômbia, e aí eu vou falar especificamente da violência, da questão do narcotráfico, das guerrilhas, que infelizmente fazem parte da história lá da Colômbia. Vou falar um pouquinho da Argentina e do Uruguai, e depois entro lá nas Guianas e no Suriname, certinho? E depois fica só Equador para trás, tá? Então, até mais para vocês, até a próxima aula.